Beleza, pessoal, então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de física, tá bom? Hoje o nosso tema da aula já é mais uma aplicação sobre ondas no nosso cotidiano, na nossa vida. Quando nós falamos em instrumentos musicais e você usa, por exemplo, um violão, você sabe diferenciar quando tem alguém usando, por exemplo, um oboé, um piano, né, um violino. Existem características no som que muda essas percepção nossa com relação, por exemplo, a alguém fala, você sabe, aquela voz ali é do professor Joel. A pessoa tem uma voz aguda, uma voz irritante, uma voz grave. Então, assim, existem características que nós percebemos no som que diferencia um som de outro som, né? Então, quando você acostuma, por exemplo, com barulho de buzina, você sabe, o fulano chegou aqui em casa, ele está buzinando para mim. Então, essas características relacionadas ao som é uma parte que nós chamamos de acústica. Então, a acústica é a área da física que estuda o som, certinho? Então, nós estudamos as características relacionadas ao som, certinho? Para nós estudarmos essas características, nós temos que lembrar aqui das nossas primeiras aulas sobre ondas. A onda, ela carrega consigo energia e não leva matéria. Por exemplo, a onda eletromagnética que sai do Sol não traz partículas do Sol até nós, certo? Então isso é um exemplo de que a onda só carrega energia e não carrega matéria. Então, as ondas que nós as utilizamos, por exemplo, o som, ela é uma perturbação que acontece em intervalos de tempos iguais, ou seja, a vibração da nossa corda vocálica, ela tem que ser de acordo com uma frequência específica. Isso traz essas características para essas ondas que nós chamamos de ondas periódicas. Então, essas ondas periódicas que são as que nós utilizamos. O período é o tempo que uma onda gasta para dar uma oscilação. O movimento de sobe e desce até aquele ponto novamente que volta a repetir. Isso é chamado de período. Nós já estudamos anteriormente. Então, o que acontece? Essas propagações ou essas perturbações que se propagam, né, vão formar para nós as ondas periódicas. E com isso nós temos algumas características. Então, o som, ele é uma onda periódica, é uma onda mecânica que só se propaga em meio material. O som se propaga, por exemplo, na madeira, no gelo, na água, no ar, nos metais. Então, as ondas mecânicas do som, sendo uma onda mecânica, não se propaga, por exemplo, no vácuo. Beleza? Então, existe algumas características que tem na onda, ou propriedades que tem na onda, que, por exemplo, o que é uma crista? Uma crista é o ponto mais alto aqui de uma onda. O que é um vale? O vale é o ponto mais baixo. A distância entre dois pontos consecutivos, por exemplo, aqui em cima, ou outro ponto aqui em cima, nós chamamos de comprimento de onda, que nós representamos por essa letra grega, que é chamado de lambda, tá bom? Então, essa letra é chamada de lambda. Alguns autores, né, representam a amplitude da onda pela letra Y, porque está no eixo Y, e outros usam a letra A, maiúsculo ou minúsculo. Nos slides anteriores eu coloquei a letra A, tá bom? Mas a amplitude da onda é a distância entre a linha central até o ponto lá embaixo, ou da linha central até o ponto lá em cima. Isso é a amplitude da onda, tá bom? O que nós vamos estar observando? O som no meio ar que nós vivemos, ele se propaga com velocidade média de 340 metros por segundo. Significa que se o som pudesse se propagar sem ser absorvido, ele andaria 340 metros em um segundo. Há uma propriedade que é chamada de absorção da energia, que é elevada. Então, por isso que nós não percebemos, por exemplo, o som que se propaga, por exemplo, um carro de som, ele produz um som a uma certa distância, nós não percebemos. Você fala a uma certa distância de você também, a pessoa ela já não consegue mais perceber o som,
certinho? Então essa é uma característica chamada de absorção de ondas. Então vamos lá, essas propriedades aqui nós só estamos relembrando para entrar na parte de acústica, tá bom? O nosso ouvido humano, ele percebe som, eles falam entre 20 Hz e 20.000 Hz. Frequências abaixo são infrassom, frequências acima são ultrassom. Então por isso que quando você vai fazer lá aquele exame de ultrassonografia, é uma frequência mecânica que é produzida acima da frequência de 20.000 Hz ou 20 kHz. Esse K de quilo representa 1000, então 20 vezes 1000, 20.000, certinho? Então o nosso ouvido humano, eles falam entre 16, né, mas é aproximadamente 20, para ficar mais exato, que eles costumam usar. Por exemplo, o cachorro, ele consegue perceber frequência sonora bem mais baixo do que 16 Hz. Então por isso que um cachorro, ele consegue ouvir qualquer barulho que nós não percebemos ou não escutamos, ele consegue escutar isso, certinho? Por que um cachorro também foge quando estoura um foguete próximo dele? Ele corre, não é o medo que ele tem, é porque a energia que é irradiada pela frente de onda, ela é bem maior do que a frequência de 20.000 Hz. E aí, ou por exemplo, não é, nem chega a ser 20.000 Hz, mas o intervalo dele é outro valor, supondo que é de 8 a 2.000 Hz. Então, frequência acima já dói o ouvido dele. Então, ele corre, é porque ele sente dor. Então, ele tenta afastar dessas fontes sonoras, certinho? Então, olha, frequência é a quantidade de vezes que uma oscilação se repete por unidade de tempo. No sistema internacional é o Hertz, certinho? Hertz, megahertz, kilohertz, gigahertz. Então, tudo isso são unidades de frequência do sistema internacional, certinho? Mega significa que é multiplicado por 1000. Por exemplo, a frequência de rádio que nós utilizamos vai de 84 até 108 megahertz, certinho? Então, por exemplo, aí o som que nós escutamos é da ordem de kilohertz, o máximo, certinho? Se fosse para ser mega, que deveria ter um 2000 na frente, que seria quilo vezes quilo, que seria megahertz, tá bom? Então, a nossa faixa de frequência que nós chamamos de audível é nesse intervalo, beleza? Uma fonte sonora é todo o ser que produz um som. Nós falamos de fonte sonora para nós, por exemplo, aqueles que nós conseguimos perceber o som, certo? Então existe vários tipos de fonte sonora. E com isso existe várias classes que nós podemos separar, por exemplo, as características de um som. Existe 4 características que nós separamos relacionadas a um som, certinho? Em relação à qualidade do som que nós temos essas propriedades que são importantes na hora que nós observamos. Uma delas é a intensidade, outra é a altura. A altura não tem a ver com volume, tá bom? Tem a ver com volume, é a intensidade, certinho? Por exemplo, um som tá alto, ele tem uma intensidade alta ou uma intensidade baixa, certinho? A altura do som tem outra característica que eu vou estar falando para vocês. E a outra que é o timbre, que nós conseguimos perceber, por exemplo, a mesma nota musical, que ela é emitida por um violão ou por um violino, você consegue separar através dessa propriedade que é o timbre. A nota musical é a mesma, ela tem o mesmo comprimento de onda, mas ela tem outras características até então, certinho? Então, olha, a intensidade, ela está ligada com a quantidade de energia que o som transporta. E essa quantidade é o que nós vamos estar observando. Por exemplo, quando nós temos um som forte, que nós falamos, é porque ele possui uma amplitude maior, e um som fraco possui uma amplitude menor, certinho? Então, uma das características do som que nós observamos é em relação à intensidade. A intensidade, ela tem a ver com a frequência.
maior amplitude, o som é chamado de forte. Som mais fraco, opa, desculpa, eu falei de frequência, né? Não é de frequência, tá bom? É da energia. Tem até uma fórmula que calcula ela, que depois eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então tem a ver com a energia que é transportada. Então, isso que é a qualidade que nós referimos à intensidade do som. Então, quanto mais é a energia que ele manda, mais forte é o som. A altura que tem a ver com a frequência. Nós falamos que um som é alto ou um som é baixo de acordo com a frequência. Então, o som que nós falamos, som alto, na verdade, ele é alto em relação à frequência, tá bom? Não ao, por exemplo, volume lá do seu aparelho de som, do seu fone de ouvido. Em relação ao volume do fone de ouvido, nós temos a intensidade de energia que é transportada. Agora, a altura, essa classe que nós estudamos aqui em acústica, ele vai ser relação, por exemplo, com a frequência. Quanto maior for a frequência, mais alto será o som. Certinho? Então, essa que é a característica que nós observamos e diferenciamos, que é chamado de altura. Tá bom? Então, a altura tem a ver com a frequência. Quanto menor a frequência, mais baixo é o som. Então, olha, eu estava falando para vocês sobre a intensidade. A intensidade, nós vamos falar o seguinte: se o som é forte, se ele tem uma alta intensidade. O som é fraco quando ele tem uma baixa intensidade. O que nós vamos observar aqui? A característica que relaciona a qualidade do som, nós podemos ter altura, que tem a ver com a frequência, e intensidade, que tem a ver com volume. Tá bom? Tá bom? A altura pode ser grave ou agudo. A intensidade, ela pode ser forte ou fraca. Como que nós calculamos a intensidade? A intensidade, ela é calculada pela potência da fonte dividido pela área. Tem fórmulas que nós podemos utilizar para calcular a potência. Por exemplo, a potência elétrica tem a fórmula que calcula a potência elétrica. É o U vezes o I, por exemplo. É a tensão vezes a corrente. Então, existem várias fórmulas que nós podemos utilizar para calcular essa potência. Mas a intensidade, ela é dada nessa unidade, que ela é medida em watts por metro quadrado no sistema internacional. Certinho? A área, se você perceber, a área de uma superfície esférica é aquela parte toda da área côncava que ela tem. Como que você encontra a área da superfície esférica? Você pega o volume e do volume você encontra a área. Certinho? Existe uma propriedade lá na matemática que é chamada de cálculo diferencial, que lá você consegue realizar uma propriedade chamada de derivada e encontrar a área a partir do volume. Mas aqui na matemática nós já utilizamos essas fórmulas prontas, certinho? Essas fórmulas prontas traz para nós já a área. A área de uma superfície esférica, tá bom? Não é a área de um círculo, não. A área de um círculo é πr ao quadrado. A área de uma casca esférica, de uma calota, na verdade, de uma região dela, é 4πr ao quadrado. A potência, você pode utilizar a fórmula que vem lá da mecânica. Na mecânica, nós utilizamos que a potência é a energia dividido pelo tempo. Ou potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo, o trabalho que é executado. Então, por isso que eu falei para vocês que a potência elétrica pode ser medida em P, que é igual a U vezes I. Porque você transforma o trabalho, que é a força de deslocamento, nessa propriedade aqui que é a energia. E no sistema internacional, a potência vai ser medida em joule, o tempo em segundos. Então, watts significa joules por segundos, vezes metro. Então, essa unidade também você pode estar utilizando ela. Como você tem que P é E dividido por ΔT, e você sabe que I é P dividido por A, então você substitui aqui, olha, P dividido por ΔT, 1 sobre A, você tem a fórmula que calcula a energia, certinho? Essa área você até já poderia substituir ela aqui, ó, 4πr ao quadrado, e aí você usa
essa fórmula aqui para calcular. Então, por exemplo, você pode utilizar um watímetro e calcular a quantidade de energia que é consumida, por exemplo, no aparelho elétrico, e aí você tem como calcular essa intensidade que é irradiada. Certinho? Essa intensidade que é irradiada, ela vai definir para nós, né, a propriedade que nós chamamos de altura. Essa altura, ela tem uma característica que nós observamos assim o seguinte: para nós percebermos a altura a partir do som que é emitido, ela precisa de emitir uma certa intensidade por área mínima que nós conseguimos ouvir. Por que, por exemplo, nós falamos que conseguimos ouvir frequência a partir de 20 Hz ou 16 Hz, igual eu coloquei no exercício? É porque se você emitir uma frequência menor, você não consegue emitir esse tanto de energia aqui, olha, de intensidade por unidade de área. Quando você começa a emitir 10 elevado a menos 12, então é 0,0000011 zeros e 1 no final. Ou seja, é uma quantidade muito baixa de watts por metro quadrado. Então essa quantidade de watts por metro quadrado ela é chamada de limiar da audibilidade. Ou seja, você consegue ouvir som a partir dessa intensidade mínima. Tá bom? E o máximo que nós suportamos? Se existe o mínimo, existe o máximo. Então, esse máximo é 1 watts por metro quadrado. Ou seja, olha, o 1 que estava lá atrás, ele andou 12 casas, multiplicou por 12, por tera, né, unidade tera, quilo, mega, giga, tera. Então, multiplicou por 12, né, que é a potência, e aí transformou 1 watts por metro quadrado. Nessa intensidade máxima que nós suportamos, ele é chamado de limiar da dor. Você já foi, por exemplo, em algum show, alguma casa de festa, que quando você saiu, chegou em casa, parecia que o som não saía da sua cabeça. E aí parece que o seu tímpano estava doendo, né? Dor mesmo. Significa que você foi submetido a uma intensidade máxima que possa ter começado a prejudicar o seu tímpano. O nosso tímpano é uma membrana flexível que mexe. Ela recebe a onda mecânica do ar, transforma em onda mecânica através do meio tímpano, que entra no nosso ouvido e caminha através, por exemplo, né, dos fluidos que tem até chegar numa parte do nosso cérebro que é transformada em pulsos elétricos. Certinho? Mas até lá, essa onda, essa energia que ela é irradiada no nosso tímpano, ela é tão alta que o tímpano começa a receber energia demais e aí ele começa a vibrar com frequências, né, acima do que ele consegue. E aí com isso acontece, né, uma prejudica, né, essa flexibilidade dele. E com o tempo ele vai acontecendo isso naturalmente, mas você pode, por exemplo, acelerar esse processo quando você coloca uma quantidade máxima, por exemplo, de intensidade por unidade de área. Por exemplo, quando você estiver usando o fone de ouvido no seu celular, percebe-se que quando você vai aumentando o volume acima de um valor lá, ele dá uma mensagem para você no celular. Fala que esse volume está acima do máximo permitido, né? Então ele dá um aviso para você que se você ficar muito tempo acima dessa energia, ou seja, com esse volume acima, você vai começar a prejudicar a sua audição, certo? Então com isso, no decorrer do tempo, você vai, né, ou seja, você vai ser um velho de ouvido, né, bem antes do tempo. Por exemplo, né, o seu ouvido com 50 anos será como se fosse de uma pessoa de 70 anos de idade, certo? Então isso aqui, né, é até um alerta, né? E como que nós calculamos isso? Bom, na verdade é mais fácil nós calcularmos uma outra propriedade que é chamado de nível sonoro, ou também chamado de intensidade sonora. Esse nível sonoro ele é medido em decibéis, tá bom? Decímetros de uma unidade chamada Bell.
tá bom? Esse decibel é em homenagem a Graham Bell, que é a pessoa que estudou sobre o telefone, que estudou sobre ondas, tá bom? Então, como um bel é uma unidade grande para o nosso cotidiano, um decibel é o valor que nós utilizamos. Por isso que nós falamos decibel, e o aparelho que mede o nível sonoro, que é o que nós utilizamos, é o decibelímetro, tá bom? Então esse é um instrumento que nós utilizamos para medir nível de intensidade sonoro, certinho? E esse nível de intensidade sonoro não é uma função linear que nós utilizamos, como lá na matemática, uma função é uma função logarítmica, que é uma função inverso da exponencial, certo? Então essa é a função que nós utilizamos para representar, tá bom? E aí, né, quando você recebe mais de 80 decibéis de intensidade no seu ouvido, ele pode causar lesões que são irreparáveis no nosso aparelho auditivo, certinho? Então, isso tem que ficar atento. Eu coloquei aqui na sequência uma tabela ao tempo de exposição que nós podemos ficar, tá bom? Em níveis de intensidade sonoras máxima. A intensidade ela começa em menos 12 e vai até 1. O nível sonoro ele começa de 0 e vai até 120. Então, o nível sonoro máximo ou a intensidade sonora máxima, ou podemos falar o nível sonoro, ele vai até 120. Nesse ponto que já causa a sensação de dor no nosso ouvido, certinho? Então, olha, tem uma tabela aqui. Para você estar num local onde tem um nível sonoro de 85 decibéis, o tempo máximo de exposição sem prejudicar o seu ouvido é de 8 horas. A 90 decibéis é 4 horas. Não é linear essa mudança, tá bom? Porque ela é uma função exponencial. É uma função exponencial não, o contrário de uma função exponencial. É a função logarítmica, tá bom? Então, aqui tem a tabela, olha. Tem no próximo slide, tem aqui algumas relações que produzem ruído no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, um relógio de parede, aquele tic-tac dele, produz 10 decibéis. No interior de um templo, ele produz 20 decibéis. Esse templo aqui, pessoal, aqueles templos religiosos onde não tem barulho, tá bom? Se você tiver numa igreja que tem barulho, é outra coisa, certinho? Conversa a meia voz. Então, você está conversando, né, meio que baixo ali com alguém, você está produzindo intensidade sonora de 40 decibéis. Uma avenida de tráfego intenso produz de 70 a 90 decibéis. Uma máquina britadeira, aquela que quebra a calçada, produz 100 decibéis. Uma danceteria produz 120 decibéis. Avião a jato aterrissando. Então o barulho dele produz 140 decibéis. Além aquele barulho dele já vai doer o seu ouvido. Então, por exemplo, se você está numa danceteria, que lá ele produz, né, 120 decibéis, você pode ficar no máximo, ó, você nem pode ficar muito tempo lá dentro. Olha, o seu tempo de exposição lá, eu até tinha uma outra tabela, é da ordem de minutos, que você pode ficar exposto a essa intensidade, ainda causando dor no seu ouvido. Certinho? Então, pessoal, com relação ao nível sonoro, que é o que nós medimos a partir da intensidade sonora, na aplicação da fórmula, beta é igual a 10 vezes log de I dividido por I0, onde o I0 ele é a intensidade mínima, que é o 10 elevado a menos 12, e o I é a intensidade referida. Certinho? Como que nós chegamos no 120? Você resolve essa fórmula aqui e aí você encontra ela aqui. Pessoal, a outra característica que eu queria falar para vocês, antes de nós fazermos
alguns exercícios, é o timbre. O que é o timbre? O timbre, né, é aquela qualidade que diferencia o som produzido por uma flauta, por um violino, por um violão, por um teclado, por um diapasão, certinho? O diapasão ele é um instrumento, né, que o pessoal na música utiliza ele para regular, por exemplo, a frequência emitida por uma nota musical específica. Então, a partir desse diapasão, você regula uma nota musical e aí você ajusta as outras a partir delas. Por isso que lá no violão tem aquelas cordas de espessura diferente para produzir intensidade sonora diferente, certinho? E aí você estica a corda com uma determinada força com que ela vai produzir, por exemplo, uma nota musical quando ela é presa num ponto específico. Você pode, por exemplo, ter a mesma nota musical emitida pelas cordas ali diferentes na sequência e colocando o dedo em pontos diferentes, certinho? Então, o timbre ele vai nos permitir diferenciar as fontes sonoras. Quando nós sabemos que é um som, né, que vai ser emitido por um violão, por uma guitarra, por uma flauta, por um outro, por exemplo, a mesma nota musical emitida por instrumentos diferentes, certo? Então, nós temos essas três características. Uma é a intensidade, a outra é a altura e a outra é o timbre. A intensidade tem a ver com a energia que é irradiada que chega até nós, certinho? A altura tem a ver com a frequência. Quanto maior é a frequência, nós falamos que mais alto é o som. O volume tem a ver com a intensidade sonora, com a energia que é irradiada por unidade de ar que chega até o nosso receptor sonoro. Tá bom? Então, timbre, essa outra característica, se você observar, por exemplo, uma mesma onda, aqui que é produzida por um diapasão, onde ela não tem perturbações, onde ela não tem interferência, ela tem, por exemplo, uma onda regular, e aqui nós temos as ondas que também têm as mesmas características, mas elas possuem outras perturbações aqui em adicionais relacionadas às outras anteriores, tá bom? Aqui na sequência, pessoal, tem três exercícios, dois teóricos e um prático, ou um de cálculo, que nós vamos estar resolvendo agora, tá bom? Só para mostrar, né, de onde que surge aquele 120, eu vou estar resolvendo a fórmula aqui agora para mostrar para vocês, tá bom? Espera aqui, deixa aparecer aqui. Isso. Então, por exemplo, olha, a fórmula que nós utilizamos, ela é uma fórmula logarítmica. Fala assim que o beta, ó, o nível sonoro, eu uso o símbolo beta. Beta é igual. Se você colocar o 10, você está medindo em decibéis. Alguns livros vão aparecer para você essa fórmula sem o 10. Aí vai estar assim, ó, log da divisão do I pelo I0. Quando você vai resolver isso, a intensidade mínima é para a intensidade de 10 elevado a menos 12 watts por metros quadrados. Essa é a intensidade mínima. Então, quando você coloca esse valor tendendo aqui ao I0, ele dividido por ele mesmo, o beta, que é para I igual a I0. O beta vai ser igual ao 10 vezes o log de I0 dividido por I0. Isso aqui vai dar 1. Beta é igual a 10 vezes log de 1. Quando você usa uma calculadora científica,
tipo essa minha aqui, e calcula log de 1, ele vai mostrar que é 0. Então log de 1 é 0. Então esse termo aqui, olha, é 0. Então vai ficar que o beta vai ser igual a 0 decibéis. Então por isso que você começa a escutar a partir de 0. Quando você usa QI para I igual a intensidade máxima, que é 1 watts por metro quadrado, você vai resolver beta é igual a 10 vezes log de I dividido por I0. O I vale 1, o I0 vale 10 a menos 12. Como que você vai resolver isso aqui? O 10 a menos 12 está embaixo, passa para cima. Vai ficar beta 10 vezes log 1 vezes 10 a 12 dá o próprio número. Como que nós resolvemos o log? Nós pegamos aqui a potência, vocês já sabem, né, lá da matemática, e desce aqui multiplicando. Então vai ficar assim, ó, beta 10 vezes 12 vezes log de 10. Agora tem que resolver o log de 10 na calculadora. Mas esses logs são logs específicos. O log de 10 na sua calculadora, ele vale 1. Então log de 10 vale 1. Então esse termo aqui todo, ele vale 1. Sobrou quanto? 10 vezes 12. 10 vezes 12 dá quanto? 120. Então por isso que a intensidade, o nível sonoro, ele vai de 0 até 120 decibéis. Beleza? Então aqui nós, né, observamos, por exemplo, como que calculamos aqui o nível sonoro a partir da fórmula, certinho? Então essa é a fórmula que faz o cálculo. Agora vamos voltar lá nos exercícios, que tem os exercícios para nós resolvermos. Aqui fala o seguinte no exercício número 1. Um adulto conversa com outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro. Elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue, na verdade, o que ele está falando aqui? O que distingue o som emitido pelos homens, que são adultos, e por uma criança? Bom, o que distingue são as 3 características. A altura, que ele está falando que elas estão gritando, estão emitindo sons de intensidade alta. A frequência é diferente e com isso também o timbre que é produzido é diferente. Então, nessa questão, as 3 propriedades, elas são o conjunto para nos ajudarmos a diferenciar, por exemplo, né, o som emitido pelos homens adultos e pelas crianças. Certinho? Então essa a questão aqui, a resposta é a letra E. A segunda questão fala o seguinte: durante a apresentação de uma orquestra, um espectador consegue facilmente distinguir o som de cada um dos instrumentos musicais. O que vai diferenciar isso aqui, pessoal, é uma propriedade. Olha, a nota musical é a mesma. Então, se a nota aqui, ó, instrumentos musicais, mesmo que estes emitam sons de mesma intensidade e frequência. Ou seja, de mesma intensidade, mesmo volume e mesma frequência, certinho? Então vai ter a mesma velocidade do som, então a intensidade não vai diferenciar, a frequência não vai diferenciar. Então o que vai estar diferenciando, que vai fazer com que nós percebemos essas diferenças entre o som emitido pelos instrumentos, é a
qualidade que nós chamamos de timbre, certinho? Então, o timbre, quando nós temos som de mesma intensidade, mesma frequência, as três características do som é intensidade, frequência e timbre. Se eles têm a mesma intensidade, a mesma frequência, o que tem que ser diferente é o timbre para diferenciar um som do outro, certo? Então, nessa questão aqui, olha, são essas mesmas três características, só que ele está falando que essas duas são iguais. O que vai diferenciar um som do outro, então, o que? Essa terceira qualidade aqui, olha. Nesse outro exercício aqui, ele fala o seguinte: qual é o nível de intensidade sonora igual a 10 elevado a menos 2 watts? 10 elevado a menos 2 watts por metro quadrado seria uma intensidade do som, né? Uma intensidade que é emitida, e ele quer saber quanto que vale o nível sonoro. Para fazer o nível sonoro, nós temos que jogar na fórmula. Olha, aqui eu resolvi passo a passo. A fórmula é 10 vezes log de I, que é a intensidade, dividido pela intensidade mínima. O nível sonoro mínimo, pessoal, é sempre 10 elevado a menos 12. Tá bom? Se o livro ou o exercício, uma prova, não deu para você, esse é o número que possivelmente você teria que memorizar ele. Mas é 10 elevado a menos 12. O 10 elevado a menos 12 passa para cima 10 elevado a mais 12. Menos 2 mais 12 dá 10 elevado a 10. O 10 desce, log de 10 vale 1. Então o nível sonoro vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100. Então o nível sonoro que é emitido por 10 a menos 2 watts por metro é 100 decibéis. Tá bom? Aqui no slide, pessoal, na sequência, eu postei para vocês, tem uma lista de exercício, tá bom? Que ficou para vocês resolverem. Tá bom? Tem essa lista de exercício. Aqui tem dois exercícios que são de fazer continha. Esse tem que fazer a continha e você calcular a frequência e observar que ele dá aqui um intervalo, que tem um cachorro, um intervalo que é do ser humano, um sapo, um gato e um morcego. São os intervalos. E aí você vai calcular a partir aqui do período, olha. Lembrando que nesse exercício eu até expliquei aqui, olha. Esse microsegundos representa 10 a menos 6. Então o período é 1 dividido por 10 a menos 6. Esse é o período. E aí ele quer saber a frequência. Esse exercício aqui, olha, ele parece que é difícil, mas não é. A frequência é quem? A frequência é 1 sobre F. Eu até coloquei aqui anteriormente na fórmula, olha. É 1 dividido por T. Então, quando você pega 1 dividido por 10 a menos 6, vai dar 1 milhão de hertz. Vai dar 1 vezes 10 a sexta. E aí você vem aqui, olha, no exercício, e olha aqui na fórmula, um vezes 10 a sexta. E aí você encontra que vai ser a frequência 1 vezes 10 a sexta. Lembrando aqui, pessoal, olha, na hora de fazer o cálculo para descobrir aqui, né, o período, ele fala assim, ó, que é 10 microsegundos, ele tem meia onda. Uma onda toda vai ter 20 microsegundos. Então você tem que dividir por 20 vezes 10 a menos 6. Que aí ele vai dar a frequência de 50. Isso.
Então, pessoal, olha, os exercícios que vocês vão estar resolvendo, certinho, é como atividade de aprendizagem. Eu postei para vocês uma atividade avaliativa que está intitulada, né, que alguns alunos já até resolveram e outros ainda têm que resolver. Seria a atividade da aula 3.4. Então, essa aqui é a nossa aula 3.4. Eu já postei também uma outra atividade que tem lá no AVA também, que seria uma atividade que envolve todos esses conteúdos relacionados à onda, tá bom? É uma outra atividade a mais para essa semana e semana que vem, certinho? Então já foi postado para vocês também lá. Então assim, quem não fez ainda, tem que fazer a atividade 3.3, 3.4 e essa outra atividade. São 3 atividades que foram postadas, tá bom? E os alunos que não fizeram nenhuma atividade anteriormente, tem que fazer a aula 3.1 e a atividade da aula 3.2, tá bom? Então eu peço aos alunos que não fizeram ainda nenhuma atividade, que façam as atividades, tá bom? Beleza? Helene, pode falar para a Zilma, que já encerrou a aula. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui na nossa aula de hoje? Não fazer e vou entregar lá. Tá bom? Então, assim, eu preciso dos alunos que não fizeram nenhuma atividade, que tem que fazer as atividades, pessoal, porque o nosso ano letivo vai estar encerrando, tá bom? E o aluno tem que desenvolver as atividades para ser aprovado, tá bom? Então não deixam de fazer. Quem não fez nenhuma atividade minha, não precisa fazer as atividades que foram postadas antes de julho, não, tá bom? Faça somente as atividades que foram postadas de agosto para frente, que lá está no terceiro bimestre, mas é o nosso terceiro ciclo de notas, tá bom? Então, façam as atividades e enviam, tá bom? As atividades que eu coloquei lá para vocês são questionários com 5 questões, tá bom? Resolve o questionário, porque aí já vai sair a sua nota automaticamente.